Você já percebeu como é cansativo tentar ser o que os outros esperam de você? Viver com aquela sensação constante de precisar provar algo, mostrar que é bom bastante, inteligente o bastante, bonito o bastante, produtivo o bastante? Só que quanto mais você tenta impressionar os outros, mais você se perde de quem você realmente é. E eu falo isso porque eu já vivi isso, tá? E por muito tempo. Hoje eu quero te contar o que mudou na minha vida quando eu parei de tentar agradar todo mundo e comecei a ser verdadeira comigo. Porque a verdade é simples, quando você para de tentar impressionar os outros, a sua vida muda completamente. Primeiro, a origem dessa necessidade, tá? Desde pequenos a gente aprende a buscar aprovação. Tirar uma boa nota, alguém elogia. Se veste de um jeito diferente, alguém critica. E assim, sem perceber, a gente vai crescendo com a ideia de que precisa agradar para ser aceito. E isso vai moldando nossos pensamentos, nossos comportamentos. A gente começa a se perguntar o tempo todo: será que vão gostar de mim se eu fizer isso? Será que vão me respeitar se eu fizer isso, se eu falar isso? Até que chega um momento em que a gente se desconecta completamente da própria essência. Você acorda um dia e percebe que está vivendo a vida de alguém que você nem reconhece, uma versão de si mesmo feita para caber nas expectativas dos outros. E isso, com o tempo, vira um peso enorme. Porque tentar impressionar o tempo todo é como carregar uma mochila cheia de pedras, só para mostrar para os outros que você é forte o bastante para aguentar. E assim, o preço de tentar agradar. Sabe qual é o preço disso? Você se desgasta, perde energia, começa a duvidar de si mesmo, porque sua autoestima passa a depender, da avaliação dos outros. E o pior, você começa a tomar decisões baseadas no medo de ser rejeitado, medo de ser mal interpretado, medo de decepcionar. E quando você vive com medo, você para de ser você. Eu vivi essa fase. Fazia de tudo para ser o tipo de pessoa que todo mundo achava admirável. Falava o que queriam ouvir, evitava mostrar minhas falhas, sempre tentava aparecer no controle. Mas por dentro eu me sentia vazia. E é como se cada elogio durasse 5 minutos e depois vinha o mesmo pensamento: será que eles ainda gostam de mim? E foi aí que eu percebi uma coisa muito importante. A gente se cansa de tentar impressionar os outros porque é impossível impressionar todo mundo, mas é totalmente possível decepcionar a si mesmo tentando. E agora vamos falar do momento da virada, né? Um dia eu me olhei no espelho e pensei: eu tô vivendo a vida que eu quero ou a vida que os outros esperam de mim? E isso ainda na minha adolescência, tá? Eu tô com 24 anos agora. E aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça por dias. Foi quando eu decidi parar de tentar ser perfeita, parar de agradar, parar de medir meu valor pelo que os outros pensam. E no começo é difícil, tá? Porque você começa a dizer mais não, começa a se posicionar, começa a mostrar quem você realmente é, e isso incomoda muitas pessoas. Mas é libertador. Quando você deixa de buscar aprovação, começa a sentir uma paz diferente. Você não precisa mais provar nada. E sabe o que acontece? As pessoas certas continuam do seu lado, as erradas se afastam e tudo fica mais leve. A transformação veio quando eu parei de tentar impressionar os outros. Eu percebi que minha energia começou a voltar. Eu comecei a falar o que eu realmente pensava sem medo. Comecei a me vestir como eu gosto, não como achava que ficava melhor para os outros. Comecei a postar, criar, trabalhar, agir por mim, não para provar nada. E o mais curioso é que foi aí que as coisas começaram a fluir. Porque quando você é autêntico, as pessoas sentem. Quando você fala com verdade, o mundo responde de um jeito diferente. É até tanto que aqui no YouTube eu tenho um canal mais voltado, para essa área mais séria, de mentalidade. E lá no TikTok eu procuro fazer uma coisa mais descontraída, mais leve, sabe? Mais de brincadeira. E voltando aqui, gente, a autenticidade atrai. É engraçado, quando você para de correr atrás da aprovação dos outros, você começa a atrair justamente quem realmente te entende. Você percebe que viver tentando agradar é um tipo de prisão mental, mas viver sendo você mesmo é libertador. Então, se tem algo que eu quero que você leve dessa conversa, é isso: você não precisa de permissão para ser quem é. As pessoas que realmente importam vão te aceitar como você é.
E as que não aceitarem, não são as pessoas que você precisa manter por perto. E agora eu quero te propor uma coisa. Pensa em uma área da sua vida onde você tem vivido para impressionar alguém. Pode ser na aparência, no trabalho, nos estudos, nas redes sociais, até no relacionamento. Qual seria o seu primeiro passo para começar a viver por você e não pelos outros? Escreve aí nos comentários. A partir de hoje, eu escolho ser eu. Escreve desse jeito, tá? Faz isso, tá? Escrever é um jeito de se comprometer com essa decisão. Se essa conversa fez sentido pra você, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá? Aqui eu falo sobre o que a gente vive, sente e pensa, sem filtros, sem máscaras. Porque o mundo já tem demais tentando parecer algo. Porque o mundo já tem gente demais tentando parecer algo. E o que ele precisa é de mais pessoas dispostas a simplesmente ser. Então, vive por você. Porque no fim das contas, quem realmente importa é quem você se torna e não quem você tenta impressionar.